chiadinho no fundo. Tu entende disso? Consigo. Eu melhorei bastante. Eu diminui a saída do som pro YouTube, daí ele não estourava. O que dá chiado é o ganho. Esses microfones eu tirei os ganhos, eu reduzi os ganhos, os agudos, tem tudo que tirar aqui. tudo, deixar zero. Esses microfones, esse aqui é o B800, né? Nem sei o modelo dele. É o B800. Eu sei que ele capta bem de longe, daí qualquer chiado a mais ele estoura, né? Eu uso os Fifine, porque os Fifine... Daqui uns tempos a gente põe uns Shure aí, né? Mas por enquanto... Não, mas nem precisa Shure, não. Um Shure compra 20 desses aqui, né? Não, nem precisa. Tem o Fifine é uma boa opção. É um microfone muito semelhante a esse. Depois eu posso trazer para você ver. Eu tenho um em casa que eu uso. Ele é bem potente. Ele tem um controle de volume nele aqui. Ó, você abrir o volume, você pega o cara tossir lá na rua. Sim. O cara dá um espirro, solta uma flatulência e você cata lá. Bem feio. Então, posso começar aqui? Pode. Então, aqui... Se quiser vir um pouquinho mais para cá, fica mais centralizado. Aí. Até baixar e subir um pouquinho aí. Se quiser subir um pouquinho. O som tá de boa? A princípio, sim. Tá. Deixa eu só iniciar. Eu nem... Bora. Como é um piloto, né? Tá gravando, tá no ar. Tá. Como é um piloto, a gente vai... Tá bom? Então tá, vamos lá. Eu sou o Davi Duarte e nós vamos começar o Papo Sério Sobre. E o Papo Sério Sobre hoje vai falar um pouco sobre pedofilia, abuso sexual, né? Desaparecimentos. E nós vamos conversar, ter um papo sério aqui com o Manuel Mafra. Ele vai se apresentar. Manuel Mafra é uma pessoa que já está na função há mais de 20 anos, conhece bastante do assunto. E, Manuel, seja bem-vindo, né, ao Papo Sério. Os microfones com você. Então, muito prazer estar aqui com, hoje, pessoas que a gente não conhecia, mas com o Davi, que já de longa data. Meu nome é Manuel Mafra, sou de Camboriú, natural, e há 32 anos a gente vem trabalhando na prevenção, no combate em várias áreas, especificamente na área do combate às drogas, violência sexual, mas principalmente a prevenção. Eu fui policial durante 12 anos, atuei diretamente no combate a crimes, depois 12 anos conselheiro tutelar, atuando um trabalho extremamente difícil, e depois nós criamos o Núcleo de Prevenção às Drogas, Pedofilia e Desaparecidos na cidade de Camboriú, onde durante mais 8 anos trabalhei num trabalho extremamente difícil, né? Porém, um trabalho muito gratificante, que é buscar pessoas desaparecidas, né? Então, essa experiência de 32 anos, hoje eu consigo fazer vários trabalhos aí no estado em relação à prevenção, principalmente. Maravilha. No tempo que o Manuel esteve com o núcleo, eu acompanhei muitos trabalhos com ele durante um tempo e é bem bacana, né? Tem bastante resultados, bastante histórias. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre duas especificamente, né? O caso do seu Noel, que eu acho interessante pelo fato de o seu Noel foi uma pessoa que foi resgatada numa situação estava até degradante, né? Porque estava abandonado. E no final ele teve um finalzinho de vida com mais respeito, né? E isso foi o caso do Manuel. Manuel, fala um pouquinho sobre essa situação para a gente. Então, hoje, nesse momento, quando a gente está conversando aqui, muitas mães estão chorando porque perderam seus filhos para droga, perderam para violência. E hoje ter uma pessoa dependente na família é uma tristeza terrível. E quando falamos de dependência, separamos, né, a questão da bebida alcoólica, que infelizmente tem destruído muitas famílias, e a questão das drogas, como o crack, por exemplo. O que dizer hoje de uma família que convive com o usuário de crack, que tenta ajudar por muitas vezes, que ele às vezes aceita, às vezes não,
que vai para o centro de recuperação com muita dificuldade, que volta e que muitas vezes ele volta para o uso de drogas, então trazendo uma tristeza muito grande para a família. Primeiro a gente precisa entender que a droga, o álcool, são doenças, são pessoas que contraem uma doença que precisam sim de ajuda. E também a gente precisa compreender que é difícil ajudar quem não se ajuda. No caso específico do seu Noel, foram muitos, né, que a gente não conseguiu, mas muitos que a gente teve a alegria de poder dizer, nós demos a oportunidade, a pessoa aceitou e o resultado foi maravilhoso. A pessoa teve uma vida com dignidade, porque quando você olha um ser humano vivendo nas ruas, às vezes um jovem que causa uma tristeza, mas quer dizer de um idoso, né, que passou uma vida, às vezes, de honestidade, de trabalho, está ali perambulando. A maioria das pessoas não consegue entender. Daí diz assim, não, por que as pessoas não ajudam? Por que ele não aceita ajuda? Então, a gente precisaria de um programa de 2 horas para falar justamente sobre a questão da dependência, sobre a questão dos encaminhamentos, das possibilidades que existem hoje para ajudar o usuário de drogas. E no caso do seu Noel, ele aceitou ajuda, nós encaminhamos para o centro de recuperação, ele teve então, na sua idade avançada, a dignidade, né? Dignidade de poder conviver bem, conviver com as pessoas, de poder ter a sua alimentação, de poder ter o seu higiene. É isso que a maioria deles não conseguem hoje. O núcleo, na época, até fez a ponte entre ele e a família, né? Uma pessoa da família fazia muito tempo que ele não via ninguém, né? Como é que foi a ação do núcleo? A gente criou o núcleo de prevenção às drogas, pedofilia e desaparecidos, o único do estado, porque a gente viu a necessidade de se fazer. Por exemplo, agora há pouco a gente falava sobre desaparecimentos, né? O que acontece? A família faz um boletim de ocorrência de um desaparecido, e daí depois ele não tem esse contato, não tem essa estrutura, não sabe como que está o processo, né? No caso de abuso sexual também, a gente vê os casos acontecendo, mas quem que faz a prevenção? A prevenção tem que ser contínua. Então, são áreas que precisa ter um núcleo, um amparo, né? Então, a gente fazia, na época, além da internação, o acompanhamento com a família. Além da internação, a busca por familiares, porque a família perde contato. Algumas vezes porque cansa de tentar ajudar e não consegue, outras vezes porque eles desaparecem. Amanhece, depois você vê, cadê ele? Não voltou para casa. Hoje o número de desaparecimentos no Brasil é altíssimo, né? Então a gente fez esse contato com a família, foi possível a família estar junto, acompanhar esse processo, receber orientação de como receber uma pessoa que passou por um centro de recuperação, o que é preciso depois desse período de internação, geralmente de 9 meses, né? Como fazer para convencer um usuário a aceitar essa ajuda. Então, são tudo isso que a família precisa ter uma estrutura e precisa ter alguém, um órgão, uma entidade que possa estar acompanhando e auxiliando a família. Você vê como é importante a pessoa ter consciência de que o usuário, ele não está agindo, não é mais a pessoa que a gente conhece, né? Uma pessoa está envolvida com droga, seja ela qual seja. O relacionamento que se tem a partir desse momento do contato com a droga já não é mais o indivíduo, é a droga. Então, tem muitas famílias que não conseguem entender a profundidade desse fato. Começam a tratar a pessoa, o usuário, como se ele fosse culpado, né? É óbvio que a decisão de usar ou não usar depende do indivíduo, mas o resultado do uso, o resultado que procede a partir do momento que a pessoa se envolve com a droga, já não é mais da consequência do usuário. E o familiar, a pessoa que tem que ter essa consciência. Quando lidar com o usuário, tem que ter essa consciência de que está lidando com uma situação que não tem limite. As atitudes do usuário não são mais a atitude da pessoa. Então, o núcleo de prevenção trabalhou também uma época, né? Esse é outro papo que eu acho bacana, eu acho sério, que eu quero falar, quero perguntar a você, mas eu quero deixar para o próximo bloco aí, tá bom? Nós já voltamos. Dá uma segurada aí que ele mandou uma mensagem aqui. Agora eu vou Só está na hora ainda, aguenta aí.
Então, no ar, tira do ar? Tira. Vai ter que fazer nova transmissão. Não, só segura, só segura. Só segura. Então, a gente continua no ar aqui. Isso. Depois só vão dar uma seguradinha que vai para o bloco 2. Isso, bloco 2, tá? Aí nós vamos falar do desaparecimento. Ele tá? falou alguma coisa? Aí ele mandou uma mensagem aqui, eu não sei se ele... O cachorro dando um grito ali fora. Vou ver. Cara, situação chata, meu. Hoje tá igual uma segunda-feira, quando o cara acorda na segunda-feira de ressaca, cara. Não que tá dando tudo errado, mas tá tudo atravessado, meu irmão. Aquela videoconferência de ontem, cara, me tirou da jogada, cara. Acabou com o meu itinerário, acabou com a minha rotina, velho. Tô indo, velho, tô no caminho. Até tentei ir de ônibus, cara, não veio essa encrenca. Voltei em casa, peguei o patinete, tô no caminho, cara. Com certeza estou indo. Daqui a um pouquinho tô estourando por aí. Tá? Peço mil desculpas aí pelo super atraso, cara. Tá bom, meu irmão? Eu já tô chegando e a gente conversa, tá? Abraço. Meu Deus. Sem problema. Se chegar, a gente faz o que dá. Pois é. Então vamos para esse segundo bloco, que é desaparecimentos, tá? Peraí, vou ver se vai de novo. Eu vou deixar sem transmitir. Eu tive que cortar ali que estava pegando Tudo pelo bem, áudio, não tem daí problema. fica só gravado aqui. Isso, melhor. Então prossegue. Manuel, como a gente falou no primeiro bloco, falamos sobre a questão da dependência do usuário. Eu queria também que você me falasse alguma coisa sobre desaparecidos. Balneário Camboriú é uma cidade turística, muitas pessoas entrando, saindo, vindo, indo embora, pessoas que vêm passar tempos aqui, outros vêm só para final de semana. E já há muito tempo que eu tenho percebido, não só por ser Balneário Camboriú, mas eu sou paulista, né? Sou de São Paulo. Em São Paulo, nós acompanhávamos muitos casos de muitas matérias falando questão cultural quase até, que o pessoal falava, até teve um período, uma época, não estou bem lembrado qual foi o ano, mas houve um comentário de uma bruxa que sequestrava a criança para fazer sacrifícios e tal. Então, esse negócio ficou um tempo no ar, assim, pela televisão, pelos jornais. Aí, quando eu vim para cá, a minha primeira preocupação foi essa. Não pelo fato de bruxa, de ter sequestro, mas pelo fato de, por ser uma cidade turística, a pessoa passa muito rápido. A pessoa chega uma semana e, de repente, vai embora na outra semana. Então, quando a gente pensa em desaparecimento, principalmente falando de crianças, né? A gente fica muito preocupado com sequestro. Eu sei que tem muita gente que tem essa questão em mente. E nós temos aqui em Balneário um caso que eu acompanho com você há muito tempo já vai para mais de 5, 7 anos, parece, que é o Ícaro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O núcleo de combate à pedofilia. Eu quero falar bastante assim um pouco mais sobre o núcleo, porque foi algo que eu convivi com você. Mas a gente vai chegar no outro assunto que, no último bloco, a gente vai falar sobre um outro assunto aí. Quem estiver acompanhando, não deixa de... Não sai não, que vai ficar legal. Sobre essa questão do desaparecimento. O que você... Qual é a sua posição, sua ideia, seu pensamento em relação a isso? Então, é importante saber que é muito comum, infelizmente, no Brasil, pessoas desaparecidas. E a gente pode, visto que a gente trabalhou durante esses 8 anos, dizer com muita convicção que crianças desaparecidas é algo raro. O que acontece? A maioria são adolescentes. Mas existem também, como você mencionou o caso do Ícaro, ele desapareceu no dia 9 de fevereiro de 2016, aos 7 anos de idade, aqui em Balneário Camboriú, e não foi localizado. Imagina a dor da família, imagina a dúvida, onde está, o que aconteceu, né? A polícia trabalhou, foi feita investigação e não chegaram ao paradeiro, infelizmente, né? É trágico, né, relatar isso. Mas, de forma geral, hoje desaparecem muitas pessoas, adolescentes. A gente acompanhou os casos em Camboriú, a gente tinha em torno de 20 desaparecimentos por ano, a maioria adolescentes,
E a gente procurava dar esse amparo para a família. Porque imagine você, que você tem um filho, e de repente, por uma hora ele desapareça. O desespero. O que aconteceu? E quando passa já de um dia, imagina, será que onde é que ele está? O que aconteceu com ele? Está com fome, está com frio, está dormindo, foi sequestrado? Então, passa por isso e o desespero dos pais é muito grande. Tem os casos de ingratidão que a gente acompanhou de jovens em busca de liberdade, acabavam se envolvendo com as pessoas, e a rede social hoje é maravilhosa, mas também é perigosa. Então, grande parte dos adolescentes, alguns até deixavam carta, olha a tristeza. Mãe, estou indo embora, não me procure. Alguns não deixavam nada, desligavam o telefone. Então, a gente passava a amparar a família, é o primeiro ponto. Outra, indicar a ela o que fazer diante disso, porque ninguém está preparado. Você vai lá, o que eu faço agora? Então, a primeira dica, a primeira sugestão, a primeira informação, quando se desaparece uma criança ou adolescente, você vai na delegacia imediatamente. E existe um tabu de que só depois de 24 horas, né? Mas desde 2006 existe uma lei que diz que se ela é criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, automaticamente já se busca essa pessoa. A delegacia tem essa função de informar os portos, aeroportos, de começar esse processo de investigação sem esperar 24 horas. Então, é o primeiro ponto. Você pode comunicar também à Polícia Militar. Desapareceu uma filha, está trajando isso. Não é função da Polícia Militar investigar, mas ela possui veículos em toda a cidade e guarda municipal. Você comunica, meu filho desapareceu, minha filha, ela trajava isso e aquilo. É uma outra possibilidade. Depois, existem as delegacias especializadas, como tem uma delegacia da Polícia Militar e tem uma delegacia em Florianópolis, delegacia exclusiva de busca por pessoas desaparecidas, que você procura esses órgãos. Depois, você procura a escola, estuda, tenta falar com os colegas de classe. Depois, você pode também divulgar nas redes sociais, se a família achar por bem, pode divulgar a foto, desapareceu, me ajude a localizar. São tudo possibilidades, né? Mas a função específica no caso de desaparecimento é da Polícia Civil, de investigar, de buscar o que aconteceu, buscar por câmeras, buscar por informações que possam levar a localizar. Geralmente, adolescentes, na nossa busca junto com a Polícia Civil, em torno de 2 a 3 dias, porque o jovem que sai de casa tentando buscar essa liberdade sem responsabilidade, ele acha que lá fora é maravilhoso, né? Eu vou sair, vou viver a minha vida, meu pai quer botar regra, minha mãe é chata. E vai nesse sentido, que é a maioria dos casos, chega lá fora, sofre muito. Porque não é assim, o mundo não é assim. As pessoas querem se aproveitar da juventude, querem se aproveitar dos nossos jovens, e lá fora acontecem essas coisas trágicas. Mas acontecem também situações, né? Que a pessoa é levada, como aconteceu em Camboriú, como acontece em muitas cidades, jovens que são raptados, daí sim é mais terrível ainda, e alguns casos que terminou num final trágico, com alguns que foram localizados mortos, né? Isso causa uma dor terrível, a família desesperada o tempo todo, né? Então, qual que é o segredo hoje, né? Você tem filhos, tirar tempo para os filhos. Tirar tempo para conversar, para acompanhar a rede social, para elogiar, mas também botar regras, limites, para dar o exemplo. São coisas que os pais devem fazer, mas é muito difícil hoje em função dessa correria de trabalho. Alguns pais trabalham em 2 lugares e tem essa dificuldade até do relacionamento. Alguns estão envolvidos demais com as redes sociais e acabam deixando de lado aquele momento de conversa. Então, tudo isso faz com que a gente faça a prevenção. Melhor coisa, prevenção em casa, melhor coisa, prevenção nas cidades, nas entidades, porque é da prevenção que a gente vai conseguir ter uma proteção maior. Pois é, tratando-se dessa questão de adolescente e tal, atualmente você faz palestras, né? Qual é o objetivo das suas palestras? O que você fala nessas palestras que tem a ver com tudo isso que a gente tem falado até aqui? Palestra, quando você fala palestra, parece um negócio... você vai ficar lá ouvindo uma pessoa falar 1 hora, né? Então, a gente desenvolveu métodos para convencer, método para falar de uma forma até lúdica,
que possa fazer com que o jovem tenha no coração duas coisas importantes, que daí ele vai estar protegido das drogas, da violência, vai ser grato, que é a gratidão e o respeito. Então, nós usamos isso, nós usamos vídeo, nós usamos poesias, nós usamos várias técnicas que faz com que o jovem veja uma outra realidade, que não é aquela realidade virtual, que é tudo maravilhoso, né? A gratidão aos pais, às vezes só valoriza depois que perde. O respeito, quando nós falamos de abuso sexual, nós falamos respeito. Respeito pelo quê? Respeito pelo corpo de outra pessoa. Ninguém tem o direito de tocar no corpo de outra pessoa. É o princípio da dignidade humana. E faz com que o jovem reflita sobre isso. E é interessante que nessas palestras a gente vê muitos jovens se emocionando e depois nos procurando, contando sua história, às vezes sua história de superação, às vezes história de trauma, que sofreram violência, às vezes que estão sofrendo. Nós já fizemos palestras em escolas que 4, 5 jovens chegaram depois assim, me ajuda, por favor, e não tinha coragem, porque tem realmente o medo e a coragem, o medo da situação e não tem a coragem de denunciar, de buscar essa ajuda, às vezes é pessoas próximas, né? Então, palestra que a gente faz com crianças, a gente tem sobre bullying, sobre drogas, sobre violência sexual, tem sobre motivação, nós temos com os pais, que é muito importante, você precisa trabalhar os pais, as escolas precisam, e tem um tema muito importante que é o desafio e as alegrias de criar e educar os filhos. Eu vou colocar o seu contato, telefone e tudo, mas, por favor, fala um pouco do teu telefone, do teu contato, como é que entra em contato com você. Isso, eu tenho o Instagram, que é Manuel Mafra Palestras. Ali você pode ter vários vídeos ali de trabalhos que nós já realizamos. E temos o meu contato telefônico, é 479-8447-6768. Você pode entrar em contato. A gente faz em escolas com pais, alunos e professores. Faz em empresas sobre motivação. Nós temos uma motivacional que é como lidar com as ansiedades da vida. É muito importante que nós possamos parar no momento, né? Que esse momento tão corrido, tão agitado que a gente leva. E tem até uma música que diz, hoje com sinceridade eu acordei com a vontade de cuidar de mim. Nós precisamos, para cuidar de alguém, cuidar de nós, nos fortalecer nossos vínculos, autoestima, né? Então, você pode entrar em contato aí, a gente vai ter o prazer de poder estar junto com você na sua empresa, na sua escola, no seu bairro, para levar essa mensagem de prevenção. Você vê, é importante, eu acompanho o Manuel há um tempo já participei, já assisti bastante palestra com ele, já em bastidores, já ajudei, enfim, na elaboração de alguns trabalhos, e é uma coisa que eu admiro, acho que eu nunca falei, mas é o fato de que o emocional. Hoje, nós estamos muito no tempo da tecnologia. A tecnologia é boa para que você se ponha, mas ela trabalha no adolescente, principalmente no adolescente. A questão dele se transforma em outra pessoa. O Facebook, quando começou o Orkut, na época do Orkut, já era já tinha essa tendência. A pessoa nunca quer ser ela mesma na frente de uma câmera, né? Ela se transforma, passa uma maquiagem digital e tal. E hoje, com essa questão de vídeo e tal, a pessoa abandona a sua humanidade. Eu costumo dizer isso, é humanidade. Que o sentimento real fica obstruído. A pessoa se põe, ela quer um cenário maravilhoso, então ela vai na frente da casa do vizinho, que ela acha bonita, e faz ali uma foto, um vídeo. Então, ela mesmo, o que ela está fazendo com isso? Ela está escondendo o sentimento dela, que lá no fundo é um sentimento de fraqueza, porque o vizinho tem aquilo e ela não tem. Então, quando você faz a sua palestra, que você trabalha bastante o emocional, principalmente do adulto, dos professores, eu vejo no final aquele momento, né, do abraço, que é maravilhoso. Né? Ele fala que um remédio que né, que cura todas as doenças, isso é muito legal. E é bacana essa conotação. Né? Então eu quero já deixar gravado aqui os meus parabéns para você. É uma coisa que eu te admiro há um tempão, né? Gosto do seu trabalho, gosto da sua maneira de ser. E recomendo, para quem estiver querendo fazer, quiser conhecer, tá lá, vai lá, procura no Instagram, é um trabalho maravilhoso, né? E dentro disso tudo aí, você também fala na sua palestra, a gente nem vai partir muito para muito bloco,
a gente já vai entrar direto no assunto, que é o bullying e a pedofilia. Como é que está hoje, como é que você tem visto, como é que você tem tratado esses casos? Porque eu sei que você trabalha tanto com a criança, né, com a pessoa que sofre o problema, quanto a família. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. É interessante, você falou da tecnologia. Tecnologia, nós temos uma frase que diz que ela aproxima os distantes, que bom, né? Mas ela distancia os próximos. É verdade. Então a gente vê as pessoas conectadas, a busca de ter uma aceitação, posta uma foto lá e se ninguém curte, se ninguém comenta, já sai a frustração, a decepção e infelizmente o jovem está assim, diante de algumas situações que ele não consegue lidar, diante até mesmo de regras, ele parte às vezes para a violência. Então o bullying, a Lei 14.811, que é de 2024, ela trouxe a questão dos crimes relacionados principalmente ao cyberbullying, que até então não tinha uma legislação específica. Nós vamos falar sobre isso, inclusive a gente faz um trabalho junto com a doutora André Gevaer, ela é promotora de justiça, e a gente já fez alguns trabalhos juntos em algumas escolas. Ela fala bastante da lei. Então, da lei é preciso e necessário falar que mudou, sim, que agora você é responsabilizado, sendo criança ou sendo adolescente, você é responsabilizado. Mas nós falamos muito sobre família, nós falamos muito sobre a valorização da vida, nós falamos muito sobre respeitar a outra pessoa, respeitar a regra da escola, respeitar as crenças, respeitar a cultura, respeitar a religião. Quando você respeita o outro, é isso, é o princípio básico. E às vezes fazem por brincadeira, de chamar apelido, né? E nós tivemos um caso interessante, uma menina abandonou a escola, e no conceito tutelar foi esse caso, e eu fui até a casa, é uma lei que existe hoje, que a escola deve comunicar o conceito tutelar. Nós fomos na casa, perguntei para a mãe, a sua filha está aí e tal, por que ela não está indo para a escola? Eu não sei, a mãe disse. Você já conversou? Não, ela não quer ir. Olha como falta diálogo, né? Como falta essa atenção para saber, para conversar. Eu fui, conversei com ela, sentei do lado, né? Comecei a conversar, ela abriu o coração. Ela disse, olha, Manuel, eu não quero ir para a escola, porque lá eles chamam apelido para mim. E eu chego em casa e começo a chorar. Na hora eu até começo a rir, mas depois eu não quero mais ir para a escola. Então veja o que pode causar o bullying. Pode causar autolesão, muitas crianças que se cortam, a exclusão, pode causar a evasão escolar, pode causar tristeza, pode causar angústia. Então eles precisam compreender, sim, aquele jovem que tem a lei, mas também tem o princípio do respeito, e que quando você respeita outra pessoa, quando você não exclui, quantos casos de bullying, tem uma pesquisa que mais de 90% das pessoas que cometeram violência nas escolas eram alunos ou ex-alunos. Então não basta apenas botar um guarda lá, é preciso fazer a prevenção e está amparado em lei. As escolas precisam fazer isso. Então o nosso trabalho é justamente isso. Você disse da emoção, né? Eu me emociono muito fácil, o olho brilha, às vezes nós choramos, né? Porque é preciso, a gente não pode perder essa questão da nossa essência, de às vezes, quando tiver vontade de chorar, se quiser rir, vamos rir. Essa humanização é uma coisa que... Eu trabalhei muito tempo com combate à pedofilia, na verdade, trabalhei com recuperação de usuários de drogas e tem até um projeto que eu fiz, e dentro do meu projeto eu falo que o princípio do retorno da pessoa é humanizar. E humanizar muitas vezes passa por esse processo. Quando eu tomei conta de uma casa de recuperação ali em Itapema, um dos processos, uma das minhas ferramentas de trabalho era passar vídeo na televisão, sentava aquele pessoal, eu cheguei a ter 80 pessoas dentro da casa, e nós sentávamos eles para assistir a televisão, eu apagava todas as luzes e deixava eles no escuro, só com a TV ligada, e aí eu ficava cuidando da expressão. Então, se o filme era um filme muito, assim, emocional, você percebia que eles corriam um cantinho de lágrima no canto do olho, mas ele lembrava que ele estava ali acompanhado de outras pessoas, na hora ele já limpava aquilo, já queria fazer aquela postura de machão, de bravo. E eu acho bacana esse fato da gente restaurar isso, que, né, a pessoa tem que trabalhar esse emocional. E o teu trabalho vai buscar isso muito profundamente. Mais uma vez eu falo, quem não conhece o trabalho do Manuel, é uma pessoa que faz um trabalho excelente, maravilhoso, toda a vida fez, está disponível, né? É uma pessoa que
eu falo mesmo, olha, todo mundo, quem conhece o Manuel Mafra sabe que é o cara nessa função aí. E para mim é um prazer, né? Hoje a gente está fazendo esse trabalho, estamos dando início a um trabalho, né? O Papo Sério, que é um programa que eu pretendo que ele seja um programa voltado a essa questão, de trazer um assunto, um papo. E então, para a gente finalizar, né? Eu vou deixar você dar os seus finais aí. E é contigo. Eu quero agradecer a oportunidade. Finalizando sobre abuso sexual, há uma estimativa que 1 em cada 3 a 4 meninas, 1 em cada 6 a 10 meninos sofrerá algum tipo de abuso sexual antes de completar 18 anos de idade. Então, é mais grave do que a gente imagina. Estão por toda parte. É preciso proteger. E a situação de pai e mãe hoje é extremamente difícil, né? Nós temos muitos inimigos e poucos aliados. Então, se a gente não tem como investir, nós temos como investir o tempo. Então, tirar tempo para conversar, tirar tempo para acompanhar, tirar tempo para colocar limites, mas tirar tempo para elogiar, olhar o caderno, tirar tempo para ir na escola. É isso que é a prevenção. E a gente perde a oportunidade todos os dias. Oportunidade de fazer o outro feliz. Oportunidade de estar com as pessoas. Oportunidade de aproveitar as coisas simples da vida. Tem até um verso que diz as coisas simples da vida. Então, o que eu deixo aos filhos, né, sejam gratos. Tem uma frasezinha que diz que alegrar uma mãe é fácil, com pouco fica feliz. Basta um carinho, um afeto e ter os filhos por perto é tudo o que sempre quis. E finaliza dizendo, por isso seja bom filho e pense o que você faz. Aproveite a sua juventude, mas saiba que as suas atitudes, elas vão refletir nos seus pais, seja por bem ou seja por mal. Então, filhos, sejam gratos aos seus pais, respeitem. Um dia vocês vão passar por esse processo, vocês vão poder sair de casa com 18 anos e dizer, mãe, estou indo embora. Daí, você já está amparado por lei, mas enquanto isso, seja grato. E depois também, né, quando os pais crescerem, ficarem idosos, estar juntos, acompanhar. É isso. A gente não precisa de muito para ser feliz. Pais, tirem tempo para seus filhos. Filhos, tirem tempo para seus pais, para agradecer por tudo que eles fizeram e vão fazer por você. E assim, a vida é assim. Então tá, isso foi maravilhoso. Se você quiser, novamente eu vou enfatizar, conheça o trabalho do Manuel, é um trabalho maravilhoso, tem muito material bom lá e vai melhorar ainda mais. Foi um prazer, Manuel, ter você conosco aqui e estamos aí à disposição. E agradeço a quem estiver assistindo, né? Quem for estiver com a gente. E esse foi o Papo Sério de hoje. Grande abraço.